A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex, que apresenta o cafezinho, e hoje nós estamos iniciando um estudo com o tema julgamento das palavras, né? Olha que forte. Julgamento das palavras é um estudo que Deus me deu, né? E aí nós vamos estudá-lo. Você está preparado? Então se prepare mesmo, né? Abre a sua Bíblia juntamente comigo em Mateus capítulo 12, né? Glórias a Deus por isso. Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37. Evangelho de Mateus capítulo 12, deixa eu me ajeitar aqui, né? Mateus 12, capítulo 12, versículo 36 e 37. Olha só. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa, né? Grifa a palavra ociosa que você vai aprender um pouquinho sobre ela, tá? Toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no último dia do juízo. Olha só. Então, no dia do juízo, seja quem for, cristão ou não cristão, se o cristão pediu perdão, não há pecado, não há nada que julgue ele lá. Mas se ele não pediu perdão, morreu nesse pecado, vai ter que acertar as contas. E na hora de acertar as contas, né, devemos dar conta no dia do juízo das palavras que falamos. Verso 37. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Então, duas coisas que é muito importante entender. Tomar cuidado com as palavras que você solta, né? Às vezes prometer demais, falar demais. Tomar cuidado com as palavras que você solta. Às vezes você se ilude com tanta palavra que soltam aí. Mas vão dar conta, meus irmãos. Deixa falar. A boca não foi feita só para falar também, não. A boca foi feita para ficar calada nos momentos corretos. Ah, mas eu tenho boca e eu falo o que eu quero. Ah, é? Então você vai dar conta das suas palavras. Tem que tomar cuidado. Tá entendendo? Então, o que nós entendemos nesses dois versículos? Que nós vamos dar conta das palavras que falamos no dia do juízo, e essas palavras são ociosas, né? Aí você vai perguntar, pastor Alex, existem palavras na Bíblia Sagrada que eu não compreendo. Então você pergunta para mim, o que significa a palavra ociosa? Ociosa é uma palavra que vem do ocioso, né? Que significa inútil, sem valor. Palavras que soltamos inúteis e sem valor. Não é jogar a conversa fora, não. São coisas que a gente fala para as pessoas que são coisas inúteis, que não deveríamos falar. Então, como está aqui no tema, é assim que será. Deus irá julgar cada palavra ociosa que o homem disser. Esse é o nosso estudo. Nós vamos entender, nós vamos aprender, nós vamos viajar um pouquinho aqui em alguns versículos, nós vamos ver algumas coisas na Bíblia Sagrada. O que devo fazer, pastor? Porque realmente, pastor, eu falo demais. A gente sabe que há estudos que as mulheres falam mais que os homens, mas não é tanto nesse sentido. Estamos falando de palavras ociosas, palavras inúteis, que muitas das vezes não é necessário. Principalmente numa discussão. Quando estamos, por exemplo, o esposo discutindo com a esposa, a gente parece que fica numa guerra, então eu tenho que usar palavras que a ferem, e ela tem que usar palavras que me ferem. Aí duas pessoas discutindo é um exemplo. O diabo já chega ali do lado, né, e começa a usar um deles. Aí começa a falar, ó, chama ela de gorda, olha como é que ela tá gorda. Aí ele fala, olha como é que você tá gorda. Aí ela pega e fala, você também não vale nada. Ter você e nada é a mesma coisa. Pronto, são palavras que vão ofendendo uns aos outros. E aí eles não conseguem compreender uns aos outros, porque naquele calor eles colocam o sol sobre a sua ira. Eles não enxergam. E aí eles começam a se ofender. Quanto mais um machuca, o outro tenta machucar mais. Isso são palavras ociosas, meus irmãos. Palavrões são coisas ociosas. A pessoa está tão irada com ela, está tão irada, que ela não consegue só falar, ela tem que trazer alguma coisa que a ofende. Aí ela traz uma palavra ociosa, uma palavra sem valor, uma palavra mentirosa, uma palavra que vai denegrir e destruir. Então, é isso que nós temos que tomar cuidado. As palavras ociosas, né? Nós seremos julgados pelas nossas palavras. Então, portanto, se você se arrepender e pedir perdão a Deus, e a pessoa que você escapa
a pessoa que você ofendeu, você escapa desse julgamento, né? Então, a maneira correta é o quê? Eu xinguei. Peça perdão. Porque cada vez que você pede perdão daquilo que você errou, você apaga. Então não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Como é que eu sei que eu estou em Cristo Jesus? Quando eu escuto e sigo a palavra dele. E o que ele falou na palavra dele? Amai uns aos outros. Então devemos pedir perdão. Ele falou para perdoar. Né? Como queremos que nosso Pai no céu nos perdoe se a gente não perdoa aquele que nós vemos que está do nosso lado? Então devemos, olha, eu não queria ter falado aquela palavra, sabe? Eu machuquei você com aquela palavra, eu gostaria de te pedir perdão. Ah, não, tudo bem, a gente estava no calor da discussão, eu te perdoo. Sim, quando um perdoa o outro, aquele pecado é apagado, meus irmãos. Ele não existe mais, porque houve um perdão, né? Houve um arrependimento. Agora a pessoa fala e não está nem aí. Ah, falo mesmo e não me arrependo. Sim, se bater a cabeça ali, escorregou, bateu a cabeça e morreu, não tem mais como voltar atrás. No último dia vai acontecer Mateus 36, 37. As pessoas acham que lá vai fazer carinha de coitadinho e Jesus vai ajudar. Não. A Bíblia diz que Jesus aqui é advogado. Lá, ele é juiz. Tá entendendo? Então lá ele só vai julgar assim, ó, diante da palavra. Ele disse assim, ó, não é eu que vou te julgar, vou julgar diante da palavra. É a palavra que te julga. É a palavra. O que está escrito na palavra? O que está escrito aqui que eu li agora? Não solta palavras ociosas. Porque essas palavras ociosas vão te justificar ou te condenar. As palavras que você soltar vão te justificar ou condenar. As ociosas vão te condenar, claro. Então imagina que você vai perder a salvação. Você vai entrar nos portões do inferno. Por quê? Por causa de palavras. Pastor, mas o senhor está falando é loucura. Ah, é loucura? Então lê comigo Mateus 12, 37, 36 e 37, porque aqui está deixando claro. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no último dia, no dia do juízo. Porque por tuas palavras será justificado e por tuas palavras será condenado. Isso vai ou não vai aparecer lá na hora? É como se abrisse um livro celestial e falasse assim, ó, vamos julgar essa pessoa, tá? Como é que foi a sua vida lá na Terra, Alexandre? Ah, minha vida foi boa, foi ruim, foi mais ou menos. Tá, você... Tem alguma palavra ociosa que você gostaria de pedir perdão? Ou de pedir perdão, não. Que você gostaria de trazer em registro? Não, eu acho que eu não falei nada disso, não. Aí ele vai ver se eu falei alguma palavra ociosa. Vai aparecer lá, pronto. E por causa dessa palavra que você falou ociosa para uma pessoa, Alexandre, você está condenado. A chance de se redimir é agora. A chance de pedir perdão é agora. A chance de purificar e arrumar a situação é agora. Entendeu? Então, já tratei desse assunto de falar mal de alguém, de fofocar, de mentir em vários cafezinhos. Eu já falei isso várias vezes, meus irmãos, né? Então, a pessoa tem que tomar cuidado de não ficar falando mal dos outros, de não trazer fofocas que Deus abomina demais, né? Isso você sabe que você não pode fazer. E por que faz? Mas muitos ainda, meus irmãos, mesmo que eu já falei isso em cafezinho, muitos ainda resistem e não aprendem. Pois bem, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Significa que eu não vou desistir de você. Eu vou tentar de novo. Para que você aprenda, para que você saia desse negócio de acreditar que o que você está fazendo está certo, está errado. Existem homens na internet que ficam falando mal de Jesus Cristo. São palavras ociosas. Ficam falando mal dos cristãos. É palavras ociosas. Existem pastores que falam mal de outras pessoas. Palavras ociosas. E não só pastores como membros. Então o que devemos fazer? Consertar essa situação. Para quê? Para que a gente não venha perecer, meus irmãos. Para que a gente não venha cair. A gente não venha fazer como se... Ah, não, Deus não está vendo, não vai acontecer nada. Não é? Ah, mais tarde vem chumbo grosso aí, tá? Porque eu vou trazer bastante coisa aqui, né? Sobre esse estudo. Você acabou de aprender sobre a carta aos Efésios. Você logo já está esperando para entrar em Filipenses. Mas antes tem esse intervalo. Julgamento das palavras. E aí? Você está preparado? Se fosse hoje? Não, pastor, porque eu cometi uma ofensa com uma pessoa. Então, procure seu perdão. Nós não sabemos o dia e a hora. Procure. Discutiu com alguém? Está complicado? Peça para Deus te dar uma maneira de você chegar nela. Mas não guarde essa palavra no seu coração. Amém? Eu paro por aqui.
Gostou da mensagem? Envia para outro, me ajuda, meus irmãos. Vocês que estão nos meus grupos, nesses grupos ninguém fala nada, só eu que posto, né? Vocês que estão nos meus grupos, se vocês quiserem um link, é só entrar no meu contato, né? Que tem lá meu contato também. Aí vocês falam, pastor, manda o link para mim. Aí eu vou mandar o link para vocês e vocês vão mandar para quem vocês quiserem. A gente pode encher o grupo. Não se importe com quem sai, mais entram do que saem, tá? E eu já expliquei que muitos saem por causa dos problemas com seus aparelhos, né? Anota aí a lição de casa. Romanos 5, 5. Romanos 5, 5. Amém? Está fazendo aniversário hoje a Helenilda Pires, da Fazenda Tinguir, Ipiauí, lá na Bahia, né? Glórias a Deus, né? Helenilda, feliz aniversário, Deus abençoa. Quem te deseja também é a irmã Elizabeth, né? Olha só, hoje também é aniversário... Ah, não, aqui eu já marquei, né? Agora, meus irmãos, eu quero dizer a vocês o seguinte, ó. Todos vocês que estão me ajudando aí, todos vocês que estão me ajudando, eu peço que vocês, meus irmãos, espalhem os cafezinhos com Jesus, para a gente ganhar mais almas, tá? Espalhem. Você que quer adquirir o meu pendrive, ele custa R$ 65,00 e vem com vários estudos, né? Mas se você falar assim, pastor, eu quero esses estudos da Bíblia aí que o senhor está dando, tá? Nós começamos em Atos. Cada pendrive vai vir com 3 estudos. Por quê? Cada estudo é muito áudios. Vocês viram. Então, o primeiro pendrive vem Atos, Romanos e 1 Coríntios. O segundo pendrive vem 2 Coríntios, Gálatas e Efésios. Tá vendo? Então, cada pendrive custa R$ 65,00. Você não paga frete, tá? Você faz o depósito e aí você pode entrar em contato com o Wagner, que é quem vai te enviar o pendrive. O número dele é 11 98176 8760. Ou a Raquel, 11 95331 1437. Fazendo assim, nós teremos como ajudar o nosso próximo. Todo o dinheiro adquirido dos pendrives, meus irmãos, é para situações diárias, né? Ó. Tem pessoas que necessitam de ajuda. Quando eu tenho, eu mando, tá? Então não adianta, vou pedir pro pastor Alex. Se eu tiver, porque eu mais fico duro, né? Mais fico passando necessidade. Por quê? Porque eu não tenho como. Eu tenho que vender os meus PDFs para poder montar a cesta básica. Então, esse dinheiro do pendrive, que a gente não vendeu muito bem por causa dos correios, então é mais para essas situações. Amém? Bom, você que quer depositar o seu dízimo. Pastor, meu dízimo está parado aqui, eu quero depositar aí para o senhor levar na igreja. Amém. Pastor, eu quero ofertar ao senhor, eu quero dar uma bênção para o senhor. Ô, glória! Amém. Pastor, eu quero adquirir os seus PDFs. Amém. Pastor, eu quero ofertar para cestas básicas. Eu vou dar o número das contas, né? E aí você me mostra o comprovante e a gente já encaminha você para receber os PDFs. Ou se for para cesta básica, né? Já vai ser uma grande bênção também, né? A minha conta na Caixa Econômica Federal, que você pode depositar na lotérica, é agência 908, dígito 13, poupança 94399, dígito 0. Alexandre Souza do Carmo, tá? A minha conta no Bradesco é uma agência 407, dígito 3, conta corrente 517642, dígito 5, Alexandre Souza do Carmo, né? Se você depositar algum desses dinheiros e for para PDF, aí você vai entrar no número do meu filho, porque é ele que está me ajudando nessa parte, tá? Aí você vai mandar para ele uma foto do comprovante do depósito que você fez, se for para comprar PDF. O número dele é 11 93426 1924, amém? Agora, se é uma oferta para mim ou for dízimo, é só você falar, olha pastor, esse aqui é o meu dízimo, olha pastor, esse aqui é a minha oferta, amém? Tá bom? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.